Nós vamos abrir nossas Bíblias em Zacarias, no capítulo 1, para a leitura do verso 7 até o verso 17. Se tiverem dificuldades para abrir, eu gostaria que abrisse sua Bíblia, não ficasse apenas acompanhando o telão, porque o telão apaga de vez em quando e fala o texto e você não viu o texto porque você não está com a sua Bíblia aberta. Então mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto de Zacarias. Se quiser encontrar, está muito próximo de Malaquias. É só você achar Malaquias e volta um pouquinho que você acha Zacarias. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebat, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras, que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. O zelo de Deus fará isso. O zelo do Senhor, conforme proferiu o profeta Zacarias, fará acontecer exatamente como foi descrito aqui no texto. Amados irmãos, hoje nós vivemos um cenário completamente atípico ou diferente da situação em que Zacarias profere nesse texto. A pergunta para nós hoje seria assim: se você recebesse uma visão de Deus, como você reagiria? Como você reagiria se você estivesse diante de uma visão clara? Talvez você pudesse dizer assim: eu estou tendo uma alucinação, eu me tornaria talvez mais cético. Que pode ser isso? Que coisa estranha, não é verdade? Mas para aqueles que têm comunhão, para aqueles que andam com Deus, vê Deus em tudo. Vê a manifestação de Deus em todas as coisas. Até mesmo diz a palavra de Deus que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então eu tenho que ver Deus. Eu tenho que sentir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Meus amados irmãos, para nós prosseguirmos firme no nosso propósito de ser igreja, seguir firme no propósito até mesmo de sermos uma empresa, até mesmo no propósito de sermos uma família
uma família de sucesso, uma pessoa de sucesso, nós precisamos ter uma motivação, nós precisamos ser motivados, nós precisamos ter uma visão, nós precisamos ter um sonho, nós precisamos ter um desejo no nosso coração. E então, em busca dessa realização, nós somos motivados a caminhar. A visão proferida aqui pelo profeta de Deus mostra o zelo do Senhor, produzindo salvação para o povo de Jerusalém. Um povo sofrido, um povo que há muitos anos estava sob a opressão das nações inimigas. O profeta Isaías, no capítulo 45, disse: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro. A visão, então, do Senhor, meus amados irmãos, quando nós temos essa comunhão íntima com o Senhor, é uma visão que nos ilumina, é uma visão que nos consola, é uma visão que nos encaminha, é uma visão que nos direciona para o lugar certo, para o alvo certo, no momento certo. Para aqueles que têm uma visão, visão do Senhor, a visão ela é mais confortável, diz o Salmo 34, verso 5, contemplai e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, porque você tem uma visão clara da presença de Deus na sua vida. Quem tem essa visão, diz o salmista, jamais vai passar vergonha na sua vida. Jamais, porque tem a visão clara do Senhor, ele vai ouvir o Senhor, ele vai dar ouvido à voz do Senhor falando com ele. Então Zacarias, meus amados irmãos, nos diz que para nós enfrentarmos as nossas lutas diárias, para nós enfrentarmos o sofrimento, para nós irmos em frente, para nós avançarmos animados, nós precisamos ter uma visão que confirma o desejo do nosso coração, nós precisamos ter uma visão que nos confronta, uma visão que nos anima, uma visão que nos dá motivação, uma visão, meus amados irmãos, que nos informe se nós estamos certos, se nós estamos errados, uma visão que nos transforme, uma visão que nos muda, uma visão que nos direciona, uma visão que nos torna melhores. Nós precisamos disso na nossa vida. Zacarias, então, teve esse privilégio, dessa visão. Ele viveu no século VI antes de Cristo. Ele estava entre os judeus que voltaram do cativeiro babilônico. Zacarias, então, meus amados irmãos, estava junto àquele povo. Zacarias estava vendo naquele povo um povo sofrido, um povo amargurado, um povo inglório, um povo que tinha um passado sem esperança, um povo que não via nenhum futuro, um povo que não tinha nenhuma perspectiva. Às vezes nós passamos isso na nossa vida. Nós começamos a viver e começamos a ir perdendo a nossa esperança. Passamos a perder as nossas perspectivas, parece que tudo vai dando exatamente contrário daquilo que nós desejamos, daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós sonhamos. Às vezes passamos por isso. Eu posso perguntar a vocês a mesma coisa. Quem aqui não tem um passado sofrido? Quem aqui não tem um passado de inglório, um passado de grandes tristezas, de grandes tribulações? Quem não tem? Todos nós temos, meus amados irmãos, e era exatamente isso que havia acontecido com aquele povo que Zacarias profetizava. Aquele povo havia padecido várias décadas sem consolação, sem esperança. Portanto, Jeremias, quando escreve sobre esse povo, lá no capítulo 1 de Lamentações, eu gostaria que fosse colocado o texto para nós, para que pudéssemos acompanhar a leitura desse texto, todos vocês, sem sair do texto de Zacarias, para depois não perdê-lo. Assim, então, em Lamentações, no capítulo 1, no verso 2, o profeta diz assim: chora, e chora de noite. Vocês estão entendendo, sim ou não? Olha o que o profeta está dizendo, meus amados irmãos. Vamos ler junto comigo o verso 1. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces,
não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus inimigos, os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. O mesmo profeta Jeremias, continuando a leitura desse texto, no verso 9 a 11, ele faz ainda mais algumas exposições do sofrimento do povo, e eu gostaria que fosse colocado para nós do verso 9 até o verso 11. A sua, diz lá o quê? A sua imundície está nas suas... O povo está imundo, é isso que ele está dizendo. O povo está sujo. Vai lá, continue. Ela não pensava, ela estava cheia de si, ela estava orgulhosa, ela estava avantajada. Vamos. Vê o Senhor a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Próximo, até o 11. Estendeu o adversário. Parem um pouquinho. O que eles viram? As nações entrar onde? No santuário, algo que era proibido, algo que ninguém podia fazer, algo que ninguém fazia entrar no santo dos santos. O inimigo chegou, o inimigo entrou e o inimigo devorou tudo, o inimigo levou tudo embora, fez uma limpeza total. O povo olha para isso, o povo lamenta isso, e continue a leitura para os irmãos verem. Era proibido entrar, ninguém podia entrar. O inimigo chegou e entrou, facilmente. Continue a leitura do texto. Foi tudo embora. Desprezível. Vê, Senhor, agora a minha situação. Vê como que eu estou. O inimigo veio e limpou tudo, levou a minha casa, tudo que eu tinha de mantimento, tudo que eu tinha de bom, tudo que eu tinha de ouro, tudo que eu tinha de riqueza, levou tudo embora, Senhor. E agora? Continue até o 11. Já foi? Acabou? Então agora nós vamos para o texto de novo. Agora o texto. E eles agora estão de volta. Eles agora estão na terra. Eles agora estão em Jerusalém, e o povo agora precisava reconstruir as suas vidas. Eles precisavam olhar agora para as ruínas que existiam naquele lugar e enfrentar ali a fraqueza, a pobreza, a indiferença, o abandono, e reconstruir o templo que estava paralisado. Apesar então dessa profecia que eles receberam também do profeta Ageu. Logo antes, um pouco, o profeta Ageu proferira algumas palavras. Alguns meses antes, o povo estava muito desanimado, e o profeta Ageu deu a eles algumas esperanças e algumas perspectivas de vida. Então, meus amados irmãos, este é o contexto daquele povo, e Deus deu essa visão a Zacarias, e foi uma visão do zelo do Senhor. O Senhor zela por aquilo que é dele. O Senhor zela pelo templo, o Senhor zela pela sua nação, o Senhor zela pelo seu povo. Portanto, Zacarias tem essa visão, e a visão foi do zelo do Senhor, e Deus mostrou que tudo aquilo que ele estava fazendo, e isso que Zacarias vê faz uma diferença enorme na vida daquelas pessoas sofridas, daquelas pessoas que estavam ali penalizadas, sem esperança, no decorrer, então, dos séculos. Então, meus amados irmãos, de modo aqui muito especial, essa profecia influenciou aquele povo naquela época, repercutiu também no coração dos reformadores do século XVI. Nós estamos no mês da reforma. O século XVI recebeu essa mesma palavra, do zelo do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, fez diferença na vida daqueles homens. Assim também,
na vida de todo o povo de Deus no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, até os nossos dias atuais. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, e de um modo assim muito especial mesmo. Essa palavra, meus amados irmãos, deve agora deixar com que o nosso espírito fique incomodado e que o Senhor ministre em nossos corações, para que nós também possamos desfrutar dos benefícios desta mensagem do profeta Zacarias. O zelo de Deus pode alcançar você nessa noite. O que foi que Deus mostrou a Zacarias, meus amados irmãos, nesse texto? O que foi que Deus mostrou a Zacarias? O Senhor deu a Zacarias aqui três verdades. Verdades simples, mas verdades fundamentais para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida cristã. A primeira verdade, meus amados irmãos, que nós vamos destacar nessa noite, que da mesma forma como Zacarias ouviu a voz de Deus falando, nós também podemos ouvir Deus falar conosco. Basta nós termos essa mesma intimidade. Basta nós abrirmos os nossos ouvidos, bem os nossos ouvidos, e também os nossos corações. O verso 7 diz: no 20º ano, no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. A palavra do Senhor chegou, ele ouviu a palavra. A visão, meus amados irmãos, da palavra de Deus. Sempre Deus vai tomar a iniciativa de falar conosco. Sempre. O Salmo 96 diz: quando ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Assim então, meus amados irmãos, Deus toma essa iniciativa, Ele vem até nós através da sua palavra, Deus fala conosco, Deus fala com pessoas, Deus usa também pessoas cheias do Espírito Santo para falar conosco. Quantas vezes nós somos surpreendidos por pessoas que chegam para nós e nos trazem uma mensagem impactante, uma mensagem extraordinária, uma mensagem que nos joga para cima, uma mensagem que nos anima. Assim como Deus fez isso no passado, usando os profetas, em seguida falou-nos também por meio dos apóstolos, e tem plenamente falado conosco através do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez homem, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, meus amados irmãos, quando necessário, Deus faz intervenções na história. Deus faz intervenções na nossa vida, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. As coisas acontecem. A visão de Zacarias, meus amados irmãos, não é apenas um sonho, não é apenas ali uma visão assim espantosa, mas ele tem uma visão clara da presença de Deus. Deus enviou o profeta, a sua palavra, Deus chega ao profeta e dá a ele a mensagem que ele precisava ouvir para encorajar o seu povo. Não é algo, meus amados irmãos, que ele sentiu, não é algo da sua cabeça, não é algo simplesmente da sua maluquice. Deus presenteia a sua igreja, Deus presenteia o seu povo com a sua palavra, e que o Espírito Santo, nesta noite, torne viva esta palavra em nossos corações, para que esta palavra possa transformar a vida aqui e também a vida nos nossos lares. Meus amados irmãos, a palavra é o meio de graça, como diz os reformadores, através das 5 solas. É o meio de graça. Nós nascemos espiritualmente pela palavra de Deus, nós somos sustentados pela palavra de Deus, nós somos consolados pela palavra de Deus, nós somos alertados pela palavra de Deus, nós somos protegidos pela palavra de Deus, nós somos santificados pela palavra de Deus, nós somos dirigidos pela palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, ela é perfeita, como diz o Salmo 19, no verso 7. A palavra de Deus é perfeita. Alguém sabe o restante?
restaura a alma. Deus fala conosco. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus, sim ou não? Oh Deus, fala com esse povo. Meus amados irmãos, o povo do tempo de Zacarias não estava ouvindo a voz de Deus, mas eles precisavam ouvir a voz de Deus. Era um momento de crise, era um momento de tribulação, era um momento de dificuldade. É exatamente neste momento que Deus se levanta para falar conosco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, de geração em geração, precisamos da palavra de Deus. Sem a fala de Deus, sem a voz de Deus, sem nós ouvirmos a santa palavra de Deus, a igreja vai se corromper, a igreja vai ficar uma igreja idólatra, a igreja vai viver uma falsidade, a igreja vai se distanciar do Senhor, ela vai descontextualizar do Senhor, sem a palavra. Porque o que mais nós temos visto hoje em dia, meus amados irmãos, são igrejas descontextualizadas, são igrejas que não desfrutam mais da palavra de Deus, são igrejas que não praticam mais a palavra de Deus. E quando a igreja não pratica a palavra de Deus, ela morre. Você pode dizer para mim assim, pastor, mas as igrejas estão cheias. Elas estão cheias de gente mortas, sem vida, sem esperança, sem perspectivas, porque elas estão vivendo o aqui e agora. Não se prega sobre a eternidade, não se prega sobre pecado, não se prega sobre vida futura. Sem a fala de Deus, sem a voz de Deus, a igreja se corrompe em superstições, em idolatrias, em falsidades. Para nós sermos salvos, para nós sermos santificados, nós precisamos da palavra de Deus, aplicada com o poder do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Essa é a primeira verdade que Zacarias profere para nós nesse texto. Deus fala. E se nós olharmos mais para baixo, na sequência do texto, verso 13, verso 14, mais ou menos, ele diz de novo, respondeu, o verso 13, respondeu o Senhor com palavras consoladoras. Então Deus fala. Segunda coisa que o profeta nos ensina nesse texto é que nós temos um Deus que fala e que governa. Governa com soberania, governa com poder, governa com graça, governa de forma soberana. Portanto, o verso de 8 a 12, nesse texto, nós vamos compreender aqui a visão, os detalhes da visão de Zacarias. Ele vê um homem montado num cavalo vermelho, entre as murteiras, no verso 8. A palavra nos revela, meus amados irmãos, um ser misterioso, um ser que lidera um grupo de cavaleiros montados em seus cavalos, de cores diferentes, não é isso? E que depois de percorrer toda a terra, no verso 10, no verso 11, presta relatório. Traz um relatório e diz, a terra está agora repousada e tranquila. A terra está repousada e tranquila, mas segundo meus amados irmãos, o comentarista, a cor vermelha de alguns cavalos pode significar a aproximação de guerra ou proximidade de guerra. Talvez aquele repouso, naquele momento, seria um repouso curto, um repouso pequeno. Mas a qualquer momento eles poderiam suscitar com grande turbulência, o sossego podia acabar. Assim então o verso 12 nos alenta dizendo o que havia ocorrido, que aquilo que estava acontecendo ou o que tinha acontecido era resultado da indignação de Deus, resultado da ira de Deus. Portanto, quando nós nos comportamos mal, quando nós nos comportamos soberbamente, quando nós nos comportamos de maneira contrária à palavra de Deus, nós causamos indignação, nós causamos ira ao Senhor, e Ele se levanta contra nós. Portanto, o verso 12 diz que essa disciplina do Senhor era resultado
da desobediência daquele povo. Mas essa disciplina, meus amados irmãos, que havia durado por décadas, agora, de fato, estava no seu fim. Deus sabia de tudo que estava para acontecer em toda a terra, diz-nos o texto, especificamente em Judá. Deus é consciente, Deus é soberano, e quando Deus manda, acontece. Quando Deus fala do trono, o firmamento treme. Quando Deus fala, a sua voz faz estremecer a terra. Quando Deus fala com um povo desobediente, esse povo geme. Esse povo geme. Assim, então, o povo no tempo de Zacarias precisava lembrar dessas coisas. Deus, então, está fazendo o povo se lembrar disso. No momento da crise, meus amados irmãos, nós precisamos lembrar disso. Nos momentos de sucesso e glória, também nós precisamos lembrar que o Senhor Deus é soberano e que Ele governa soberanamente sobre todas as coisas, que Ele é o Deus do universo, que Ele é o Deus dos exércitos e que nem anjo, nem principado, nada foge ao controle de Deus. Deus comanda tudo, Deus comanda a história, Deus comanda essa igreja, Deus comanda a sua casa, Deus comanda a sua vida, Deus comanda o seu trabalho, Deus comanda a sua empresa, Deus comanda poderosamente. Então Ele pode fazer. Tudo encaixa em seu plano perfeito. Nada foge ao plano de Deus. Não há coincidências, não há acasos, meus amados irmãos. Tudo depende de Deus. A nossa salvação depende de Deus. A nossa vida depende de Deus. A nossa família depende de Deus. A nossa igreja depende de Deus. Só Deus é que sustenta, só Deus é que traz paz, só Deus é que nos dá graça, só Deus é que nos dá o perdão para os nossos pecados. E tudo que acontece conosco, nos diz a palavra de Deus que é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem, meus amados irmãos. A igreja de hoje está correndo um sério perigo, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja de hoje está se corrompendo. A igreja de hoje está se corrompendo em suas práticas. A igreja está idolatrando pessoas, idolatrando religiões, idolatrando templos. A igreja é mais confiante nos métodos dos seus líderes do que na própria palavra de Deus. O que nós mais temos visto, meus amados irmãos, é que a igreja está dia a dia se afastando, está dia a dia se declinando no seu desejo da oração. A igreja já não ora mais, a igreja já perdeu completamente a possibilidade de consolação, a igreja não sabe mais lidar com o sofrimento, a igreja não aceita mais o sofrimento, a igreja não entende a tribulação, a igreja não sabe mais lidar com provações, não aceita. Não pode, isso não pode. Não pode por quê? Deus é soberano, Ele reina soberanamente, e os nossos reformadores nos ensinaram. A segunda coisa, que somente a graça de Deus, somente a fé concebida pelo Espírito Santo, toda a salvação e consolação, meus amados irmãos, decorrem da soberana vontade de Deus, de modo que somente Ele seja glorificado em nossas vidas. Assim então, meus amados irmãos, Deus não somente fala, mas Deus também dirige, Deus governa em todo o tempo. E essas verdades são transmitidas aqui pelo profeta Zacarias. Por fim, ele também diz, meus amados irmãos, se Deus fala, se Deus governa, ele também diz que Deus restaura. Deus restaura. Aquele povo caído, aquele povo que havia voltado, estava agora retornando do cativeiro babilônico para as suas terras, precisava de ser restaurado. Precisavam ser restaurados. Assim como nós também, quando nós voltamos de um afastamento, nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos de cuidado. Não pense vocês que quem vem por uma restauração, não chega aqui todo quebrado, não chega aqui todo estraçalhado, não chega aqui todo marcado, cheio de como é que chama as marcas que ficam em nós? As cicatrizes da vida lá fora. Então precisa ser acolhido,
precisa ser amado, precisa ser tratado, assim como esse povo precisava, meus amados irmãos, do cuidado de Deus. Do verso 13 ao verso 17, o profeta nos ensina exatamente Deus restaurando esse povo. Assim, então, Deus cuida do seu povo como um esposo que cuida da sua amada. Vejamos o verso 14. O que diz o verso 14? E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, estou... Deus cuida, Deus zela pela sua igreja, dessa forma. O Senhor então tem misericórdia dos seus eleitos, Ele supre de bens os seus eleitos, Ele supre de consolo os seus eleitos, Ele demonstra o seu amor aos seus eleitos, no verso 17, leiamos o verso 17, clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão, o Senhor ainda... Oh, glória! Esse é o nosso Deus que cuida de nós. Esse é o nosso Deus que nos ama dessa forma. Ainda que Deus nos trate com dureza, digamos assim, que Deus está sendo duro comigo. Por mais duro que Deus seja conosco, a dureza de Deus, ela é indefinidamente curta, bem pequena, nós nem conseguimos imaginar o tamanho dela. Em contrapartida, nós temos dele a sua compaixão, a sua misericórdia e todo o seu cuidado para conosco, para nos abençoar e nos restaurar. Como será que os primeiros ouvintes de Zacarias, então, entenderam essa mensagem de Zacarias? Meus amados irmãos, alguns comentaristas dizem que eles agarraram ao ponto central dessa mensagem. Deus está garantindo para nós, através da mensagem do profeta Zacarias, a restauração de Jerusalém. Deus está garantindo para nós a restauração do templo. E nós agora, ao olharmos para nós mesmos, ao olharmos para a nossa igreja, qual o sentimento que nós temos? Lembro aqui o texto, o verso 12, fala de um anjo que intercede por Judá, que intercede ao Senhor dos Exércitos, no verso 12. Meus amados irmãos, se nós pegarmos esse verso 12 e ligarmos a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, ele está dizendo assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A restauração da igreja, a restauração dos crentes, a nossa restauração, ela só existe no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus restaura. O povo do tempo de Zacarias precisava ouvir isso, e no momento de crise, eles receberam razão para crer, para ter esperança, para voltar a sonhar. Assim então, meus amados irmãos, todos nós, o tempo todo nós precisamos ser restaurados. Todos os dias, ao acordarmos pela manhã, nós precisamos sermos restaurados. Geração após geração, nós precisamos experimentar, meus amados irmãos, o poder de Deus, ou aquilo que Deus pode fazer através de nós. Você sabe o que Deus pode fazer através de você? Aí muitos podem responder assim, ih, pastor, Deus não vai fazer muita coisa não, viu? Não é assim? Vai fazer muita coisa, não. Por que não vai fazer muita coisa? Deixa Deus te usar para você ver se não vai ser muita coisa que Deus vai fazer através da sua vida. Portanto, meus amados irmãos, todos nós precisamos. Deus pode fazer. Os reformadores do século XVI olharam para aquilo que Deus havia feito no passado. E também estava fazendo naquele período em especial, eles chamavam isso de vivificação, ou chamavam isso também de avivamento. E aqui nós podemos ler e imaginar o seguinte, não é um avivamento de barulhos, não é um avivamento da qual as pessoas pulam, as pessoas
gritam, as pessoas... Não, ele está falando de um avivamento porque as pessoas estavam desviadas das doutrinas bíblicas e precisavam voltar, revitalizar-se para a palavra de Deus, para que esta palavra fosse aplicada em seus corações, para que Deus, então, usando o coração do homem, transformado para a sua glória. Portanto, eles diziam, sem a graça de Deus, a igreja mancha, sem a graça de Deus, a igreja deixa de existir, a igreja não faz sentido. Precisamos, meus amados irmãos, de reforma, precisamos de restauração, mas nós precisamos também saber que só o Senhor Jesus Cristo pode realizar essa obra em nossa vida. Somente Cristo pode restaurar a sua igreja. A sua igreja existe por causa de Cristo e para Cristo. A igreja existe em Cristo e para a glória de Cristo. Diante do Cordeiro de Deus, a igreja se prostra. Diante do Cordeiro de Deus, ninguém é mais atraente, ninguém é mais lindo, ninguém é tão magnífico, ninguém é mais amável e ninguém é mais digno de toda a honra e de todo louvor como o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, aquele que ama e cuida da sua igreja. Zacarias profetizou e o povo sabia que não estavam mais sozinhos. Deus conhece tudo. Deus está aqui presente conosco. Deus está dizendo aos nossos corações e ao coração desta igreja que Ele continuará conduzindo os passos desta igreja em todo o tempo. E que nenhum de vocês tem o direito de se sentir sozinho, porque Ele está conosco todos os dias. Sinta a presença de Deus na sua vida. Ele está cuidando, porque Ele é um Deus que fala, é um Deus que governa e é um Deus que restaura. Assim então, meus amados irmãos, peçamos a Ele para falar conosco através do Seu Espírito Santo. Busquemos o Senhor e supliquemos que Ele intervenha em nossas vidas, fornecendo-nos a direção, esclarecendo nossas mentes, endireitando os nossos caminhos, criando vida nova e repreendendo todo o mal. Peçamos perdão por todas as vezes em que nós ouvimos a palavra do Senhor e fingimos não estar ouvindo, ou fingindo que não falava conosco. Por todas as vezes em que ouvimos, entendemos, mas não atendemos a palavra do Senhor. Vamos abandonar, meus amados irmãos, a nossa teimosia. É preciso nós pedir a Deus que cuide a nossa surdez, como diz o salmista no Salmo 40, no verso 6. Deus está governando a sua igreja. Suplicamos a Ele que manifeste as suas marcas indeléveis em nossos corações e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade dEle e não a nossa vontade. Nós pertencemos a esse Deus que tem autoridade para governar as nossas vidas e sabe o que é melhor para nós. Abandonemos hoje o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e rendamos-nos ao Senhor, porque Ele vai restaurar a nossa vida. É possível todos nós começarmos de novo. Não sejamos rotulados de forma determinante pelos nossos erros do passado. Eu li esses dias um artigo que dizia o seguinte: não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Não adianta você me procurar no meu passado e dizer, mas você era, e você era, e você era. Não é assim que as pessoas ficam falando? Mas você fez isso, você fez aquilo, você... Não me procure, eu não estou mais lá. Eu já saí de lá faz tempo. Agora eu estou aqui, na presença daquele que governa, daquele que restaura. Ele me restaurou e por isso eu não estou mais no meu passado. Eu estou agora no presente, caminhando para um futuro glorioso com Cristo Jesus, o meu Senhor.
É possível, meus amados irmãos, pela graça, por meio de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, edificar coisas novas. Deus é o nosso castelo forte, que nos traz socorro e não permite sermos devorados pelo inimigo das nossas almas. Eu convido a banda para vir tocar esse hino conosco, aqui hoje, de forma totalmente diferente, atípico, mas gloriosa, para nós louvarmos junto ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Hino 155 do nosso cenário, novo cântico.